informações. Eu vou trazer agora uma informação que eu apurei com o Telcuri, porque nas redes sociais ontem nós tivemos muitas comparações com o regime de prisão de Lula. De que Lula, na época, quando foi preso, em 2018 e 2019, chegou-se a ler algumas cartas dele dentro da prisão e que isso poderia mostrar uma diferença de tratamento entre Flávio e Lula. Então eu explico para vocês quais são as diferenças, porque realmente os regimes de prisão são completamente distintos de Lula e Bolsonaro. Vamos relembrar primeiro de Lula. Lula foi preso em uma decisão ali de segunda instância. Uma decisão em um processo que ainda não tinha transitado em julgado. No caso de Lula, no Supremo Tribunal Federal. Naquela altura do campeonato, nós tínhamos apenas o TRF reafirmando a decisão da Justiça de Curitiba. Além disso, os direitos políticos de Lula, como voto, estavam preservados, porque não tinha transitado em julgado. Tanto é que Lula poderia votar em 2018. Apesar dessa possibilidade de voto, ele não votou por uma questão logística, porque na época, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, não houve o número mínimo de pedidos dos detentos para a instalação de uma sessão eleitoral. Ele até citou isso posteriormente, não pude votar em 2018, mas agora estou votando em mim mesmo em 2022. Então a gente vê que ele poderia votar porque os direitos políticos dele não tinham sido cassados, cancelados. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região também não tinha estabelecido restrições à divulgação de manifestações em redes sociais. Prova disso é de que as redes sociais do atual presidente, na época, foram mantidas por seus aliados e assessores, mesmo durante o período eleitoral. É um cenário completamente distinto ao de Jair Bolsonaro. O dirigente de direita foi condenado em terceira instância, ou seja, com trânsito em julgado. Ele já recorreu, foi negado. Não há mais nenhuma instância, diferentemente de Lula, porque o processo de Lula chegou ao Supremo Tribunal Federal e depois as condenações foram canceladas. Além disso, Bolsonaro está em possibilidade de votar. Ele não vota nesse ano, porque ele perdeu os direitos políticos. Ademais, o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu medidas cautelares específicas após as manifestações de Bolsonaro terem sido divulgadas nas redes sociais por aliados políticos. Vocês lembram quando aliados de Bolsonaro divulgaram algumas declarações dele? Foi depois exatamente desses atos e dessas iniciativas que Alexandre de Moraes tomou essa decisão. E ali nós temos a divulgação dessas declarações nas redes sociais de terceiros, incluindo de seus filhos. Por isso que Moraes proibiu as visitas de Flávio Bolsonaro durante o período eleitoral, após o senador ter divulgado em live nas redes sociais uma carta do pai. E questionou a defesa de Bolsonaro se ele sabia que o filho poderia desobedecer uma medida cautelar condicionada à sua prisão domiciliar. E aí, Tainá Falcão, o que eu apurei é que para a defesa o cenário não está tão difícil. Por quê? A defesa pode alegar o seguinte, que Jair Bolsonaro enviou ao filho para que o filho, Flávio Bolsonaro, lesse a carta ou se dirigisse à sociedade e não mostrasse a carta. Porque o impedimento é que a carta fosse divulgada em redes sociais. É parecido com algumas restrições sobre entrevistas, eu não sei se você lembra, de Jair Bolsonaro. Muitos veículos pediram entrevista. Ele ia autorizando, né? Ele ia autorizando, mas dizendo o seguinte, o conteúdo da entrevista não pode ser divulgado em rede social. Então, o que ele disser pode ser publicado no jornal impresso, por exemplo, mas não pode ser colocado nas redes sociais. Claro, há uma série de questionamentos realmente sobre essa decisão de Alexandre de Moraes. Questionamentos se ela é justa ou não, mas estava muito claro na medida cautelar. Por isso que a defesa de Jair Bolsonaro deve argumentar o seguinte, ele escreveu uma carta para que o filho tivesse as informações, mas que ele não saberia que essas informações seriam divulgadas em redes sociais, quebrando a medida cautelar, ou seja, a estratégia da defesa, para que Jair Bolsonaro siga em prisão domiciliar. E a tendência hoje no Supremo Tribunal Federal é essa, de que ele siga em prisão domiciliar. Desculpa.